Bom dia, meus amados. Vamos continuar nossa leitura. Nossa leitura hoje está tão empolgante, tão gostosa de aprender. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o verso 40. Vamos finalizar o capítulo 8 hoje. E assim, a obra do Espírito Santo, gente, ela é maravilhosa. E quando nós nos permitimos ser guiados por ele, ser usados por ele, é tremendo. No verso 26 diz assim, ó: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. O anjo do Senhor falou com ele. Ele ouviu uma voz, ele viu uma pessoa, não sei. Mas o anjo do Senhor apareceu para Filipe e deu uma ordem para ele, falou para ele fazer algo. E o verso 27 diz: E levantou-se e foi. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de algo. É como se fosse uma voz na sua mente, falasse, faz tal coisa. E às vezes a gente fica relutando para poder fazer aquilo. E muitas vezes é o Espírito Santo nos guiando, nos orientando para algo. E a gente reluta. Eu agora mesmo eu estava deitada e foi bem cansativo ontem, né? Bem corrido o dia. E eu queria ficar deitada mais um tiquinho, mas eu acordei, despertei, não tava com sono. E aí o Espírito Santo ele me falou: levanta e vai fazer o culto. E já tá mais tarde, já tem barulho para fazer o vídeo e tudo mais. Mas eu falei: quer saber de uma? Eu vou fazer meu culto. Eu pensei até de nem gravar o vídeo hoje. Porque, justamente por isso, né? Porque eu gosto de gravar, tá tudo silêncio no começo do dia. A melhor hora de você meditar e falar com Deus é assim, cedinho. Por conta das interferências de fora, né? Mas eu levantei e vim fazer. E que maravilha, viu? Levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. Esse homem veio para Jerusalém com um propósito muito específico: adorar a Deus nas festas, né, que tinha, nessa festa do Pentecoste que tinha. E estava retornando, e assentado na sua carruagem, ele lia o profeta Isaías. Aquele homem, ele vivia para adorar um Deus que ele ainda não conhecia direito, a gente vai ver. Mas ele estava buscando. Ele veio até Jerusalém para adorar, e quando ele retornava para casa, ele, perdão, gente, ele lia a Bíblia. Ele estava lendo o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Mais uma vez, o Espírito mandou Filipe para um lugar, né? E não falou o que ele ia fazer. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo falou: te aproxima da carruagem. E eu achei interessante isso. E Filipe correndo até ele. Gente, a gente precisa ter essa iniciativa do Espírito Santo falar algo conosco, que nós corrermos para fazer aquilo que o Espírito Santo está nos pedindo. E ouviu que ele lia o profeta Isaías, e ele disse: entendes o que lês? E o homem respondeu, né? O eunuco respondeu: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Filipe, ele não chegou lá trazendo as suas verdades ou nada assim. Filipe observou qual era a jornada, qual era a caminhada daquela pessoa, qual era a necessidade daquela pessoa. E ele ouviu primeiro o que aquele homem estava fazendo, o que ele estava lendo. E quando ele ouviu, ele perguntou: você entende o que você está lendo? Então, quando você vê alguém que a pessoa já tem uma jornada com Deus, ela já tem algum conhecimento, alguma caminhada, alguma trajetória, mas talvez ela ainda não conheça toda a verdade, você chegue para ela, em vez de você chegar: você está errado. Que... Não, não é assim que se prega o evangelho. Chegue para a pessoa e pergunta: você entende o que você lê? Você entende o que você vive? Você sabe por que você está na igreja? O que você está buscando? Você entende? E quando a pessoa ela realmente quer a verdade, ela não está na igreja simplesmente por um status ou por interesse nas bênçãos,
Quando a pessoa de fato está buscando em Deus saber a verdade, ela vai fazer assim como esse eunuco. Então, se você é alguém que acha que ainda não tem o conhecimento de toda a verdade, mas você quer conhecer, clame. O Espírito Santo vai direcionar alguém até você. E ele vai, por meio da Bíblia, da palavra de Deus, esclarecer as tuas dúvidas. E aquele homem, ele rogou a Filipe para que subisse, né, e eles se assentasse para que ele pudesse orientar o eunuco a respeito daquilo. E aqui fala, né, que ele estava lendo justamente a respeito da profecia que Isaías fala da morte de Jesus. E ele foi e perguntou para Filipe. O eunuco respondendo a Filipe disse no verso 34: Rogo-te, de quem fala, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, assim, Deus preparou todas as coisas. Qual era a mensagem principal dos discípulos naquele tempo? Era justamente falar de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que ele morreu e que ele ressuscitou. Era a mensagem daquele tempo a ser dada. E o homem estava lendo justamente esse texto e tentando entender quem era aquela pessoa que foi como uma ovelha muda para poder morrer e se entregar ao sacrifício. Quem era essa pessoa? Era quem Filipe queria apresentar. Então a obra do Espírito Santo é assim, ela é completa. E então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Chegue nas pessoas naquilo que elas estão buscando conhecer, não é naquilo que você quer levar para elas, porque aquilo que ela está buscando e você chega usado pelo Espírito Santo e você esclarece a dúvida daquela pessoa, você encontra um caminho aberto para o coração daquela pessoa. E aqui fala, e eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. Antes de eu ler aqui o finalzinho do verso, eles continuavam estudando indo. Isso significa o quê? Muitas vezes a sua missão não é simplesmente quando você vai na casa de uma pessoa e você dá um estudo bíblico para ela, não. Às vezes essa missão no seu trabalho tem alguém lá que tem alguma dúvida e você pode prestar atenção na pessoa, no que a pessoa fala e tudo mais, e ali você encontrar a oportunidade. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, o Espírito Santo vai usando para que a verdade chegue até as pessoas que convivem com você. E aí o eunuco perguntou: Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Isso aqui é um outro ponto. Eu sempre dei estudos bíblicos e tudo mais, mas eu nunca fazia os apelos, mas nunca induzia ninguém ao batismo. A gente não tem que induzir ninguém ao batismo. Quem leva a pessoa à decisão do batismo é o Espírito Santo. Não foi Filipe que perguntou para ele: Você quer ser batizado? Tem água ali, quer batizar? Não, não é assim, gente. O Espírito Santo faz a obra. Foi o eunuco que sentiu o desejo. Olha, aqui tem água. E ele sabia que muitas pessoas estavam sendo batizadas. O que me impede de ser batizada? Você também que estiver estudando a palavra, que está conhecendo, aqui eu falo para dois públicos, né? Tem aqueles que já estão nessa caminhada com Cristo, então aqueles que estão aprendendo, buscando aprender. Então, se você está buscando aprender e o Espírito Santo incomoda você com alguma coisa, com alguma verdade, não fique se questionando, porque muitas vezes, mas a minha tradição, mas eu aprendi isso, mas na minha igreja é assim. Não fique pensando nisso. Confie na direção que o Espírito Santo está lhe dando. E se ele lhe direcionar para uma decisão de mudança, tome essa decisão. E no verso 37, disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mensagem para aquele tempo era o quê? Cristo, ele é o Messias enviado de Deus. Ele é Deus e ele morreu e ressuscitou por mim, para me salvar. A mensagem daquele tempo era essa. E aquele homem, ele cria e ele aceitou aquela mensagem. Muitas vezes também as pessoas, elas têm um conhecimento e elas ainda não aprenderam tudo, elas ainda não estão fazendo tudo, mas no coração delas, elas sentem um desejo de se batizar.
E aí eu olho para a pessoa, para a vida da pessoa e julgo assim, não está preparado ainda não. Gente, não cabe a gente isso. Você precisa saber se a pessoa entende a decisão que ela está tomando. E quando ela tomar aquela decisão, você continua agora ensinando ela no caminho que ela deve andar. É como um bebê que nasce, você tem que acompanhar, você tem que ensinar. E muitas vezes a gente não quer isso, a gente dá um estudo bíblico, às vezes a gente induz a pessoa ao batismo, não foi uma decisão nem dela, e depois do batismo a gente larga a pessoa, esquece a pessoa lá e não dá mais instrução. Ah, não, agora eu vou buscar outro. Não, não é assim. O trabalho de Deus não é assim. Cadê? Eu creio, né? Ele falou. E ele mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água, tanto Filipe como Eunuco, e ele o batizou. Naquele instante. Por que que naquele instante aquele eunuco foi batizado? No verso 39 diz: E quando eles subiram da água, depois que terminou o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho regozijando-se. Eu não sei explicar porque a Bíblia não traz clareza para aqui. Se simplesmente eles se despediram e saiu dali, como às vezes a gente encontra pessoas que parecem anjos de fato em nossa vida e que a pessoa vai lá, conversa com a gente e depois nunca mais a gente vê essa pessoa, né? No meu ver, aqui é uma interpretação minha particular, tá, gente? No meu ver, isso que aconteceu não foi uma coisa dele sumir, sabe? Assim, eu penso que é mais lógico algo desse tipo, que às vezes você encontra com a pessoa e depois você vai embora e você não vê mais a pessoa, entendeu? Mas não sei, aqui a Bíblia não deixa claro a respeito de como foi este arrebatamento, né? Não é claro pra gente, pelo menos para mim. Mas ele não viu, mas o eunuco, o trabalho que Filipe fez permaneceu e o eunuco foi regozijando, ele foi feliz da vida, né? Mas Filipe se achou em Azoto e pregou em todas as cidades que passou até que chegou a Cesareia. Filipe saiu daquela missão, encerrou aquela missão, deixou aquele homem pronto para ele conseguir seguir adiante e ele já estava fazendo uma outra missão. Que Deus possa nos dar essa presença do Espírito Santo tão clara, tão nítida, para que a gente possa simplesmente ele falar, vai e faz isso, e a gente ir fazer. E as pessoas também que estão buscando, falar, Senhor, me mostra. E perceber o Espírito levando, conduzindo a verdade e tomando suas decisões ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe.